Muito bem, galera, de volta aqui ao canal do Lessa com informações importantes, infelizmente não todas boas notícias, mas alguns detalhes aqui, algumas informações exclusivas para vocês sobre os jogadores lesionados no Fluminense, se Germancano pode ser um problema ou não para o jogo da próxima terça-feira contra o Criciúma. Eu vou explicar, vou trazer todas as informações para vocês, mas vou começar com a notícia ruim. Infelizmente, nos últimos dias, o atacante Matheus Reis, um jovem de apenas 17 anos, que vem, nesses últimos tempos, constantemente participando de atividades com o time profissional, foi relacionado para alguns jogos, não chegou a estrear, mas foi relacionado. Um jovem que gera uma expectativa muito grande. Ele vinha de lesão recentemente e acabou rompendo o ligamento de um dos joelhos. Eu não consegui apurar exatamente qual joelho que o Matheus Reis acabou lesionando em um dos treinos aí ao longo desta última semana, mas a informação que foi divulgada pelo jornalista José Gustavo Félix, ela está inicialmente, ela está correta e ele vai precisar passar por cirurgia e vai ficar fora ainda por tempo indeterminado. O Aparelho Fluminense não se manifestou sobre o caso e não divulgou informações sobre a situação do Matheus Reis, porque os médicos estavam esperando aquele período para desinchar ali o local e aí ter condições de fazer um exame para realmente confirmar a necessidade ou não de uma cirurgia, de confirmar uma lesão ligamentar. Infelizmente, isso foi confirmado, a lesão está confirmada. O Matheus, talvez hoje ainda a gente tenha a definição da data da cirurgia do jovem atacante do Fluminense, apontado como uma das grandes promessas aí ao lado do Isaac, do Riquelme Felipe. A gente deve ter hoje ainda confirmada essa informação e confirmando eu vou trazer aqui para vocês. Mas infelizmente, Matheus Reis, que é um dos jogadores que certamente, assim como o Riquelme e o Isaac, estava nos planos para começar 2025 tendo oportunidades no Campeonato Carioca, naquele time que certamente vai ser um time que vai começar o ano, vai ser um time bem diferente, assim como foi em 2024. Então ele muito provavelmente faria sua estreia pelos profissionais ali no início do ano. Isso não vai acontecer. Dependendo do tempo de recuperação aí, ele pode voltar a jogar só ali próximo ao meio do ano que vem. Vamos aguardar mais detalhes. É uma pena, porque todo mundo tinha muita vontade de ver esse jogador em campo, uma expectativa muito grande pelo que ele poderia mostrar. Mas agora a gente vai ter que esperar um pouco mais e tomara que o Matheus Reis possa ter uma excelente recuperação. Eu só vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil. Se você ainda não conhece a Mais Ágil, dê uma chance se você é aquela pessoa que está precisando de antecipar o seu fundo de garantia, o seu FGTS. Se você tem essa necessidade, entre em contato com a Mais Ágil. Eles fazem um trabalho muito bom antecipando esse processo, resolvendo essa burocracia e antecipando o seu FGTS. Você recebe na sua conta em pouquíssimo tempo. Vai ter uma equipe lá prontinha para te atender e te explicar o passo a passo de tudo. É só entrar em contato através deste link que está aqui no comentário fixado. Bom, vamos atualizar o departamento médico do Fluminense, porque Germancano jogou meio que num sacrifício contra o Fortaleza. É até um tanto quanto estranho, porque quando o Mano chega, o Cano que estava lesionado fica um tempão fora e ele falou, olha, só vai voltar quando tiver 100%, e tem sido assim, tem sido um padrão. O Cano não tinha uma lesão, tá, gente? Ele não tinha uma lesão muscular. Se ele tivesse lesionado, ele não teria ido para o jogo. Não faz o menor sentido isso. Ele foi para o jogo, entrou durante a partida, mas o próprio técnico Mano Menezes revelou que ele falou que ele terminou o jogo ali mancando, e depois, vendo aí os lances, deu para perceber que realmente ele estava mancando. E isso, obviamente, gerou uma preocupação muito grande. O Cano depois confirmou na zona mista também. E aí, o que, obviamente, eu fui fazer é tentar descobrir se ele vai ser um problema para terça-feira, contra o Criciúma. Ainda mais depois desse gol, a gente precisa e conta com o Cano, se não como titular, entrando no segundo tempo e decidindo como ele fez ali diante do Fortaleza. O que eu tenho de informação para vocês neste momento é que no vestiário os médicos reavaliaram o Cano e a impressão foi positiva. Positiva no sentido de não ser nada mais grave, de não ter evoluído para uma lesão de fato. Ele vai ser reavaliado neste domingo pelos médicos, pela comissão técnica. A gente vai ter que aguardar para ver se ele vai ter condições de treinar ou não, se ele vai ser poupado para o treino de amanhã, que é o treino de véspera do jogo. Mas, a princípio, não evoluiu para uma lesão
e ele não preocupa para terça-feira. Mas vamos com cautela, porque como é algo muscular, se ele treinar hoje ou se ele treinar amanhã e sentir, aí, enfim, o departamento médico vai ter que tomar uma decisão ali para saber se ele tem condições de entrar como ele entrou diante do Fortaleza, porque também não adianta forçar, estourar e aí acabou a temporada. Então a gente vai ter que ter cautela nesse caso, mas a princípio não se trata de algo mais sério, não evoluiu para uma lesão, então isso é bom. Tá? Em relação ao zagueiro Ignácio, que passou por uma artroscopia, voltou, sentiu dores no joelho de novo, o joelho voltou a inchar, e por isso ele vinha fazendo trabalhos específicos, teve que voltar para a transição, e essa transição ela vem evoluindo bem, e a tendência é de que ele treine hoje. Se ele treinar hoje e amanhã, ou se ele treinar pelo menos amanhã, há uma chance de ele ser relacionado para enfrentar o Criciúma, mas também não dá para garantir isso ainda, pode ser um pouco prematuro. Existe essa possibilidade, dá para trabalhar com ela, mas vai depender primeiro dele treinar e de como ele vai treinar. De qualquer forma, a evolução é positiva. Se ele não voltar contra o Criciúma, é bem provável que para o final de semana o Ignácio já tenha condições. Nonato ficou fora do jogo. O clube informou que ele sentiu dores no joelho, e o problema dele não é um problema simples, tá? Ele tem uma lesão de fato, não é algo como o do Cano, que é apenas dor. O Nonato está já em tratamento, ainda não dá para dizer porque ele vai passar por outros exames, talvez já tenha passado, se ele está fora da temporada, se ele vai ter condição de jogar ainda não dá para cravar isso. Mas o Nonato certamente não vai voltar para esse jogo contra o Criciúma, vai ficar mais um tempo fora e a gente vai ter que aguardar mais informações. Eu vou correr atrás de mais informações para tentar entender exatamente o que ele tem, mas o caso dele não é simples e, portanto, ele seguirá sendo desfalque. Aliás, retorno complicado do Nonato, né? Ele voltou, deu alguns sinais ali positivos, de que poderia ser importante, né? De que poderia ser uma peça interessante para o elenco, acabou quebrando o nariz, aí evidentemente é um azar, né? Mas ficou um tempo fora, perdeu espaço e agora tem essa lesão. Enfim, qualquer novidade sobre ele e sobre os outros jogadores eu vou trazer aqui para vocês, beleza? E para a gente fechar aqui, o Cano fez, depois do jogo contra o Fortaleza, ele fez um apelo, falou sobre a partida, né, o gol que ele fez, obviamente, eu não tinha visto essa entrevista ainda, fez um apelo à torcida do Fluminense para marcar presença no Maracanã na próxima terça-feira. Como você falou, a gente começou muito bem no jogo, criando situação do gol, mas quando você não faz o gol, a gente está recebendo. Então isso não pode acontecer aqui no Maracanã, nossa casa, com nossa torcida. A gente tem que parar de tomar gol, fechar-nos melhor e continuar trabalhando. O jogo foi assim, tivemos várias situações para poder fazer gol, mas tem que ser contundente. Se você não faz gol, depois toma. Então tem que matar o jogo já desde o começo, mas temos que continuar trabalhando. A gente está muito viva e precisamos de nossa torcida que acompanhe, que apoie neste momento muito difícil para nós, que vamos brigar por tudo para continuar saindo dessa área que ninguém gosta. E hoje vocês jogaram contra um time que está brigando pelo título. Na próxima partida aqui mesmo no Maracanã vão jogar contra o Criciúma, um confronto direto ali na luta contra o rebaixamento. O que você espera dessa partida diante de toda a pressão que vocês estão vivendo? Esperamos que nossa torcida acompanhe, que apoie. Para nós é fundamental esse apoio. A gente vai deixar tudo dentro do campo, como sempre fez. E temos que trabalhar para não tomar gol e continuar fazendo, que sempre a gente aí acima sempre tem uma bola para poder fazer gol. Então, dedicar-nos mais e continuar trabalhando, é isso. Então, gente, esse é um momento de união, é um momento que a gente não tem jeito, é hora de esquecer o que passou, é hora de esquecer, enfim, as dificuldades, os problemas, tudo que o torcedor, as decepções. A torcida precisa abraçar o time nesse jogo terça-feira. A gente precisa ir em peso ao Maracanã, empurrar o time, porque é um jogo decisivo. É um jogo que muita coisa pode ser definida ali. O Fortaleza mas depois desse empate, venceu o Criciúma, como eu disse, é inegociável, não tem como negociar. Então, torcedor, a gente precisa levar um público grande ao Maracanã, porque isso deixa a vitória muito mais próxima, né? Eu acho que nem todos os jogadores merecem. Muitos, a maioria ali não merece, mas alguns
certamente não merecem esse rebaixamento, assim como a torcida não merece, e alguns estão lutando para sair dessa situação. Germancano, com toda certeza, é um deles. Então agora é a hora da gente esquecer as diferenças, chegar junto, empurrar o time e, se Deus quiser, conquistar esses 3 pontos. A gente vai falando, qualquer novidade, qualquer nova informação, eu volto aqui, como sempre, para deixar vocês bem informados. Um abraço.